Internacional começou com um programa de conscientização acerca do diabetes por volta da década de 70, 80, né? E se transformou então numa meta global. E quando o Lions Internacional fez essa escolha, diabetes nem era tão importante. E nos últimos anos, então, de repente, em 20, 30 anos, a quantidade de pessoas com diabetes se alastrou profundamente, né? E então, o diabetes foi entrando na vida da sociedade, né? E desta maneira, né, ela se tornou uma pandemia. Hoje o diabetes é uma pandemia, né? Como sabemos, essa doença é caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue. E as causas são variadas, não existe apenas uma causa. Eu poderia dizer para você que nós temos mais de 30 causas diferentes que levam ao diabetes, né? Mas do ponto de vista didático, didaticamente, a gente categoriza em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 é o diabetes da criança, né? E o tipo 2 é o diabetes do adulto. Então, a gente fazendo essa diferenciação, o diabetes tipo 2, que atinge as pessoas adultas, está no patamar de 20% das pessoas com diabetes. É um número muito grande. A faixa etária que a pessoa desenvolve mais diabetes é depois dos 40, entre 40 e 60 anos. É a fase que mais acontece o diabetes tipo 2, né? Uma vez entendido esse panorama, a gente já pode trazer uma inteligência das nossas ações nos Lions Clubes. Por exemplo, não é útil a gente fazer aquela campanha de detecção do diabetes da pontinha do dedo nas crianças. Não é útil. E a gente ir fazer teste de glicose nas crianças. Não é útil. Mas é muito útil a gente fazer aquela campanha do dedinho para as pessoas adultas, para as pessoas acima de 40 anos, que começa estatisticamente a ficar mais frequente, né? E o que causa, hoje em dia, o fator de risco mais importante para o diabetes tipo 2 é a obesidade, né? A obesidade, ela também é uma pandemia global, né? Hoje em dia, os números da Organização Mundial da Saúde estão colocando que 65% da população mundial está acima do peso. Então, olhando nessa questão que é bem importante, nós que somos do Lions Club, é o entendimento que quando nós queremos fazer uma campanha preventiva do diabetes, nós devemos estar atentos e fazermos uma campanha preventiva da obesidade, uma vez que a obesidade é o fator de risco mais importante. Por isso que nós temos a inteligência do Lions Club na questão do programa Strides. O programa Strides de Lions Internacional é um programa que promove exercícios físicos regulares e promove vida saudável, alimentação saudável. Olha que legal! Olha que legal que nós do Lions Clubes podemos ter uma influência nas nossas comunidades, promovendo a dieta saudável e promovendo o exercício físico regular. O programa Strides é esse, né? Então, motivar as pessoas a fazerem exercícios e ajudar as pessoas a fazer escolhas alimentares saudáveis. Aí sim, nós temos um bom motivo para a gente ir para a escola das crianças. Ó, a gente não vai para a escola fazer testinho no dedo, mas a gente vai para a escola falar sobre alimentação saudável para as crianças. Aí isso já é muito útil, porque nós estamos vendo que está ocorrendo um aumento da obesidade infanto-juvenil, tá? E
A criança e o jovem obeso hoje vai ser a pessoa com diabetes amanhã. Então, para nós fazermos a medicina preventiva, devemos estar de olho na próxima geração. Então, nós estarmos na escola, sim, para falarmos para as crianças na importância da escolha alimentar saudável e da importância do exercício, isso vai evitar, isso vai reduzir a incidência do diabetes quando eles ficarem adultos. Então, isso é muito relevante para nós. Quando nós pensamos em medicina preventiva, a gente não deve olhar para a nossa geração, a gente deve olhar para a próxima geração. Medicina preventiva a gente faz na virada das gerações. E como nós sabemos que hoje em dia a obesidade infanto-juvenil ela está ascendente, nós já sabemos também que as próximas décadas o diabetes vai continuar aumentando. Então, está aqui uma questão importante que nós do Lions Club devemos nos motivar e sempre falar isso, né? E como que se fala isso? A gente pode ir na escola, falar palestra, nós podemos fazer folders, nós podemos fazer post na internet, no Instagram, no Facebook, a importância da dieta, o alimento ruim, o alimento bom. Sim, nós temos o alimento ruim. É lógico que nós temos, né? Hoje em dia, a ciência médica, os pesquisadores médicos são bem claros em dizer que os refrigerantes são causas das mais relevantes para o aumento da obesidade mundial, né? Os refrigerantes, sim, e especialmente as crianças têm uma combinação entre refrigerantes e batata frita. A batata é um alimento muito saudável, só não pode ser frito, que é exatamente o que as crianças mais gostam, né? É o que acompanha muitas vezes o McDonald's e o Bob's, esses sanduíches todas vêm com batata frita. Um jeito que eu falo, e acho que nós podemos argumentar isso, quando se vai comer um sanduíche no McDonald's, no Bob's, o sanduíche não é ruim. O sanduíche é bom. O sanduíche está lá um pão, tem salada dentro do sanduíche, tem carne, às vezes tem ovos, tem tomate. O sanduíche é bom, mas o que deteriora aquela alimentação é que acompanha uma caneca gigante de refrigerante e uma porção de batata frita, aquilo intoxica toda aquela refeição, né? Então, nós falarmos isso para as crianças, falarmos isso para a nossa própria família. Ah, todo mundo gosta de um fast food, ok. Então, come só o sanduíche. Não vá comer, não vá beber o refrigerante nem comer a batata frita, né? Então, a gente precisa falar isso, a medicina fala isso, o médico fala isso, e as pessoas precisam ir replicando para dentro da sua própria família, porque provavelmente isso acontece dentro da nossa casa. Outro aspecto que é relevante nós sabermos, nós que trabalhamos e temos essa ação global pelo diabetes, tá? Hoje em dia, olha o que eu vou falar para vocês. O diabetes é a doença mais cara do mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, diabetes é uma doença que ela começa pequenininha, tá? E ela, com o passar dos anos, ela vai inexoravelmente piorar, tá? Mesmo que a gente faça um bom tratamento, tá? O próprio envelhecimento do corpo vai levando a uma piora do diabetes, e não só do diabetes, na verdade, todas as doenças, né, acontecem isso no processo do envelhecimento, seja a hipertensão arterial, né, porque faz parte das leis naturais, né? Tanto é que chega um ponto que todo mundo morre. É porque a saúde, com o passar dos anos, de todos nós tende a diminuir, né? Então, essa questão do diabetes
ela muitas vezes, mas doutores, às vezes eu estou aqui até hoje de jaleco, porque estou aqui no meu consultório hoje, falando aqui do consultório médico, né? Mas as pessoas me perguntam aqui no consultório, mas, doutor Isidoro, o senhor está me falando que diabetes é a doença mais cara do mundo, mas eu vou lá no posto de saúde e pego só a metformina, um comprimidinho, e até de graça. Que doença mais cara do mundo é essa? Porque nós temos que entender que a doença tem um ciclo natural. Ela tem uma história natural. Hoje, a pessoa que tem diabetes recebe o primeiro remedinho, que é a metformina, que é o remédio mais comum hoje para diabetes, que está relacionado ao aumento do peso. Aí passa 5 anos, a glicose sai do ponto de controle, entra o segundo remédio, entra o terceiro remédio, entra um quarto remédio, entra um quinto remédio. Depois de uns 15 anos de diabetes, tá? A pessoa já está tomando 6 remédios, entendeu? E aí já não é mais só aquela continha da metformina que custa barata na farmácia, tá? É um conjunto de remédios, tá? Que vai chegando até a insulina, vai chegando até essas canetinhas emagrecedoras, que são os medicamentos anti-obesidade, que todo mundo está vendo nos jornais, que é o Ozempic e o Mounjaro, né? O Ozempic e o Mounjaro são medicamentos para o diabetes tipo 2, relacionados ao aumento do peso. Vocês sabem, um mês de tratamento com o Ozempic, o Wegovy, custa R$ 1.000, da dose mais fraca. O Mounjaro custa por volta de 1.500 a 2.000, dependendo da dose, por mês. Olha o impacto do preço do tratamento desses remédios para a economia das famílias, que tem uma despesa tão alta quanto essa, quanto a despesa do Sistema Único de Saúde, a despesa do seu município, a despesa do país que compra esse remédio, e esse remédio que nós gastamos R$ 1.000 por mês, 1.500, essa simples injeçãozinha, que é um remédio, e eu defendo o remédio porque o remédio é muito bom, mas é verdade que ele é muito caro, tá? E o que acontece quando nós compramos esse remédio? O dinheiro vai para outro país, porque foram eles que desenvolveram, né? Nós compramos um remédio, esses testinhos de dedinho, esses aparelhinhos Libre, que a gente mede a glicemia sem precisar furar o dedo, que custa R$ 600 por mês, né? Então, se a pessoa utilizar somente um sensor de Libre e usar o Mounjaro ou usar o Ozempic, já fechou aí R$ 1.600, R$ 1.900 por mês, sem contar os outros medicamentos que essas pessoas precisam tomar também, que é remédio para o colesterol, remédio para pressão, remédio para proteger de outras doenças que vêm junto com o pacote, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Associação Carioca dos Diabéticos, que eu sou o diretor científico, nós fizemos um cálculo de quanto gasta por mês uma pessoa com diabetes, tá? Uma média, né? Uma média a gente considera aquele que está tomando só a metformina e aquele que está gastando bastante, tá? Mais ou menos a média é por volta de R$ 1.400 por mês uma pessoa com diabetes custa para a sociedade, tá? Olha só esse valor. Com R$ 1.400 por mês, vamos pensar, a gente pode, em 4 anos, comprar um carro novo, tá? Em 10 anos, você compra um apartamento novo, né? Por quê? Porque o diabetes é uma doença incurável ainda. É uma doença que ela tem controle, mas a medicina ainda não conseguiu curá-la, tá? Mas, olha só, aí voltamos para o outro lado da moeda. É uma doença tão fácil de prevenir fazendo dieta saudável e exercício físico. Somente essas duas coisas tão baratas, e não só é barato, porque
E dieta saudável e exercício físico protege as pessoas contra outras doenças também, né? Então, esse é um papel bem importante de cada Lions Club estar falando na sua comunidade, desde as crianças aos adultos, também as pessoas mais velhas, serve para todo mundo e, sem dúvida nenhuma, é um conselho muito seguro, que nós podemos ter a certeza que estamos fazendo bem para as outras pessoas, né? Uma campanha que acho que todos nós temos que fazer, tá? Todo Lions Club. No dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, mas novembro todo a gente reserva para o diabetes e também para o câncer de próstata, né? Assim, a Organização Mundial da Saúde, né, para que a gente possa concentrar a nossa atenção uma vez por ano nesses assuntos, todo mundo falando isso ao mesmo tempo, porque, conforme eu havia dito antes, o cérebro aprende pela repetição, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha o que significa uma campanha de detecção de diabetes na praça da nossa cidade, tá? Primeira coisa é uma campanha barata, né? De modo geral, um testinho de dedo custa R$ 2, tá? Aqui, acho que não só aqui no Rio, mas como outros lugares também, geralmente a gente consegue doação, né? Eu costumo falar com os laboratórios farmacêuticos, eles me dão 1.000 fitas e depois eu peço para outro, dão mais 1.000. E mesmo que eventualmente a gente tenha no lugar que as pessoas não deem as fitas, também não é caro comprar, né? A gente pode fazer 100, 200 testes, gastar R$ 400, por exemplo, numa grande campanha na praça pública, aonde a gente vai furando o dedinho, colocando naquela maquininha que é muito confiável e nos faz, então, uma triagem. A gente consegue selecionar ali as pessoas que estão muitas pessoas que já têm diabetes vão querer medir também. Porque tem muita gente que tem diabetes e não mede, tá? Tem outras pessoas que nunca ouviram falar em diabetes. Ó, é assim, né? É, o mundo é um lugar muito heterogêneo, né? O diabetes pode estar, sim, uma fala mais comum entre nós, mas tem muita gente na periferia da cidade que nem prestou atenção nisso na vida, entendeu? Então é uma oportunidade numa praça pública a gente fazer um testinho e a gente pega ali uma glicose alta, 200, 180, e a pessoa nem sabe de nada. Ela nem sabia que tinha diabetes, porque o diabetes, quando acontece no adulto, ele não tem sintomas, tá? A pessoa não sente nada. E a glicose está 200 e a pessoa não sente nada. Uma pessoa com diabetes tipo 2 só vai sentir alguma coisa quando a glicemia está 400. Aí já tem muito tempo de evolução da doença sem tratamento. Aí a pessoa com glicemia de 400 passa mal. Aí ela vai no posto de saúde, vai na UPA, vai na clínica da família e diagnostica lá. E os médicos descobrem e começam o tratamento. Mas ela ficou 15 anos sem se tratar. E quando descobriu, já estava 400. Se ela tivesse sido detectada há 15 anos antes, quando a glicemia estivesse por volta de 120, 140, essa pessoa teria chance de ter sido tratada e ter sido protegida das complicações do diabetes, né? Então, veja como essa campanha é importante. Aqui no Rio de Janeiro, você dá uma noção de número, né? A cada 100 testes, a gente detecta 5 a 6 pessoas que não sabiam que têm diabetes, tá? Essas são aquelas assim, nossa, eu nunca soube disso. Ó, de cada 100 testes, a gente encontra 5. Isso é um número grande, tá? Dentre 100, a gente encontrar 5 é um número grande. Dentro desse grupo de 100, outros 10, 15 já sabiam que tinham diabetes e vão lá para testar, tá? E aí eles falam o seguinte: nossa, eu sei que eu tenho diabetes, mas eu não sabia que a minha glicose estava tão alta.
Ó, por quê? Até muitas pessoas tomam remédio, vão lá no SUS, na farmácia popular, tomam remédio, mas não mede, porque não gosta de furar o dedinho. Ninguém gosta de furar o dedinho. A pessoa tem que estar consciente disso, tá? A pessoa continua tomando aquela metformina, tá? Que foi prescrita 5 anos atrás, acha que está com diabetes tratado e vai lá na nossa praça fazer teste, está lá 200, 250. Nossa, eu sabia que eu tinha diabetes, mas eu não sabia que estava alta. Por quê? Porque não mede. Diabetes precisa tomar o remédio e precisa medir. Porque se não medir, você vai saber como se o remédio está funcionando. Porque, conforme eu disse anteriormente, diabetes é uma doença progressiva. A cada 2, 3 anos entra um remédio novo, entra um remédio novo. Começa com um remédio, dois, três, quatro, cinco remédios para o diabetes. Insulina, insulina, 2 tipos de insulina, 3 tipos de. Vai entrando. Ó. Ozempic, Monjaro, olha a escada de tratamento. E toda a escada, essa escala de tratamento vai depender da evolução de cada pessoa, né? Então, não existe uma fórmula de bolo que eu possa falar, esse remédio, depois esse. Não tem, tá? É uma visão médica que cada paciente tem um jeito próprio de evoluir. E o médico que foi treinado para discernir essa evolução e escolher esse melhor remédio, né? Ainda nesse aspecto, nós temos que ponderar também a questão das complicações, né? Porque diabetes, quando fica descontrolado muito tempo, 15 anos com glicose alta, a pessoa fica com risco aumentado de infarto, fica com risco aumentado de AVC, fica com risco aumentado daquela situação tão que é tão traumática que é a amputação dos membros inferiores, né? Um pequeno machucadinho na ponta do dedo, uma unha encravada, né? Um calo, né? E aquilo começa com uma lesão pequena, a pessoa não presta muita atenção, e o que acontece com o passar de alguns dias, meses, semana, é que aquele ferimento não fecha, tá? E aí sim a pessoa vai procurar o posto de saúde e aí, puxa vida, você tem diabetes, teu diabetes está descontrolado. E aí, se isso não for arrumado, vai levar a uma amputação daquele dedinho. O médico tem que amputar o dedo para salvar o pé. Depois ele tem que amputar o pé para salvar a perna. E depois ele tem que amputar a perna para salvar a vida. Tá? Então, tudo isso pode ser prevenido através dessas campanhas que nós fazemos, achando as pessoas. E vamos pensar aqui, olha, o Sistema Único de Saúde melhorou muito, tá? E isso que melhorou muito no mundo todo, no mundo, quer dizer, no Brasil, né, que é um sistema nacional. Mas vamos pensar, o que era o Sistema Único de Saúde há 10 anos atrás e o que é o Sistema Único de Saúde hoje, né? Melhorou muito. Acho que um grande tesouro do nosso país é o Sistema Único de Saúde, né? 75% da população brasileira é atendida no SUS. Apenas 25% da população brasileira é que tem plano de saúde. Então, veja bem como o Sistema Único de Saúde é muito importante. Nós temos que valorizá-lo. E lá no Sistema Único de Saúde, lá na Clínica da Família, lá na UPA, no posto de saúde, lá tem todo o atendimento para a pessoa com diabetes. Lá tem um médico, que a pessoa não vai gastar nada, porque é do SUS, tem o remédio. Então, o que acontece? Para a pessoa ir para o SUS, tá? Ela tem que ter consciência. Isso que é um fato muito importante, nós que somos do Lions Club, é levar a conscientização das pessoas acerca do diabetes. Não há necessidade da pessoa gastar dinheiro para tratar o seu diabetes, né? A pessoa tem todo o tratamento gratuito, né? E vamos pensar, o SUS neste momento, ele é um sistema passivo, ou seja, as pessoas vão procurar a unidade de saúde.
O SUS não vai na rua buscar as pessoas. Eu acho que essa é uma visão que nós temos que ter um aperfeiçoamento do SUS, né? O SUS ativo é quando ele vai à rua buscar as pessoas que precisam do tratamento. Neste momento, o SUS é passivo. A pessoa tem que ir lá, falar, marcar a tua consulta, falar com o médico, mas tem que ter a iniciativa, né? Tá aqui outra grande importância do Lions Club, né? À medida que a gente traz a conscientização acerca do diabetes, a pessoa vai lá de iniciativa própria. Ela vai no postinho de saúde e encontra o médico. Ali já tem uma estrutura para tratar as pessoas com diabetes. Ela já sai também com um remedinho e ela também tem disponível os testinhos de dedo. Nem os testinhos de dedo, o Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente os testinhos para as pessoas, né? Então, porque quando uma pessoa adoece dentro de casa, ela não só adoeceu a si própria, mas ela adoece a família também, né? Porque a pessoa começa a precisar receber cuidados de toda a família, né? E não só isso, chega um ponto que a pessoa começa a perder a visão, se ela tiver uma amputação, ela não pode trabalhar, o que significa que ela também se transforma num peso econômico para aquela família, né? E ainda mais adiante, quando a pessoa perde a visão, quando a pessoa tem uma amputação, ela também vira um peso a mais para a Seguridade Social, para o sistema de previdência social, né? Que a previdência social não somos todos nós que pagamos a previdência social, né? Então, essa questão do diabetes não é uma preocupação só da pessoa que tem diabetes ou da pessoa que tem um membro da família com diabetes. É uma preocupação de todos, mesmo aquelas pessoas que não têm diabetes, tá? Elas também estão pagando por isso. Elas estão pagando pelo SUS, estão pagando pelo remédio, estão pagando na Previdência Social. Por isso que nós temos que estar muito atentos na questão do diabetes, que hoje é a doença mais cara do mundo e, naturalmente, é a doença mais cara do Brasil, né? E nós do Lions Club temos aí essa possibilidade de trazer essa excelente contribuição para as nossas comunidades.